Olá pessoal, tudo bem? Nós somos o Dívidas e Soluções e estamos aqui para trazer soluções para a sua vida e para o seu dinheiro. Antes de começarmos o assunto de hoje, gente, clica aqui em inscrever-se e no sininho para receber as notificações. E o assunto de hoje, Beth, qual é? O pessoal está muito na dúvida aí, tivemos alguns questionamentos lá no Insta, o pessoal perguntando sobre portabilidade de crédito. A ideia geral, que a gente tem sobre portabilidade é a transferência de crédito que existe numa instituição e para outra instituição, para onde você quer transferir seu crédito. E aí começam a surgir algumas perguntas, algumas dúvidas em relação a isso aí. Por exemplo, vamos esclarecer um pouco como é que é isso. Por que hoje existe essa questão da portabilidade de crédito? A portabilidade de crédito ela foi criada para aumentar a concorrência entre os bancos e para as pessoas poderem buscar, a partir de um crédito que já está sendo executado, levar para uma nova instituição. A ideia é, com a taxa de juros diferenciada e mais interessante a favor do consumidor, ele possa levar esse crédito, essa nova instituição, e aí ter vantagem nessa operação. Isso aí é feito como? Exatamente, como que isso é feito? Então, assim, a pessoa está com o banco A e quer levar o seu crédito para o banco B. Então, ele vai, hoje, já pode ir diretamente no banco B. Leva as informações que ele tem em mãos. Primeiro, ele vai lá no banco A, levanta as informações que existem sobre esse contrato. As informações do contrato, assim, me ajuda aqui. Tá, vamos lá. Eu vou pegar o número do contrato, qual é a instituição, correto? Sim. Uma coisa importante de ele saber é o saldo devedor. Saldo devedor. O que mais é importante para taxa de juros. Mas qual taxa de juros? Se a gente está no banco, primeiro que a gente fez a contratação a inicial, então assim, a taxa de juros que tem naquele banco, que foi oferecida naquele empréstimo, a quantidade de parcelas, o saldo devedor, como você já disse. Tem aquela taxa de juros, que é o que o banco te oferece inicialmente, tem a 7. Qual das duas a pessoa precisa levar para o novo banco? O que precisa ser considerado é a 7. Sempre. A 7 é a que define a taxa real dos juros. Só recapitulando aqui, o que está envolvido na taxa 7? Por que ela normalmente é diferente? Por que a gente sempre bate na mesma tecla de ficar, de a gente sempre observar a taxa 7? A taxa 7 é uma taxa de juros, mais algumas despesas do banco que já estão inclusas ali dentro. Aquela taxa é que efetivamente ela é considerada quando você assina um contrato. O que é 7? É custo efetivo total. Então já está incluído ali seguro, o cadastro, está incluído todos os custos internos do banco. Isso aí. Então às vezes o banco diz assim, estou te dando uma taxa de juros 1,5%, mas a 7 deu 1,7% em vez de 1,5%. Então significa que a taxa real mesmo é 1,7%. Isso mesmo. Ok. Aí você verifica essas informações todas e a partir disso aí vai para uma outra instituição, verificar se aquela outra instituição te oferece uma vantagem maior. Leva todos aqueles dados. Sim, aquelas informações você vai com ela para o novo banco. Aí você pede um empréstimo novo? Não, você não pede um empréstimo novo. Você leva lá e informa para o gerente, para o atendente, e fala assim, olha, eu tenho isso aqui hoje no meu banco anterior e quero ver se aqui é mais interessante continuar essa relação com vocês. Aí então, de posse disso, ele vai no outro banco e fala exatamente como eu chamaria de palavrinha mágica. Eu quero fazer uma portabilidade de crédito. Isso. Que é para ele não chegar e pegar um financiamento e incorrer em todas as taxas novamente de IOF e tudinho. Então aí você leva essas informações, o banco vai analisar a questão toda e aí, se for interessante, ele leva o teu contrato que está no banco A, leva para ele, para o banco B. E aí a tua relação agora vai ser com esse banco novo. A dívida que existia no banco A, ela é quitada pelo banco B, integralmente. Então finaliza essa relação com o banco A e aí a nova relação vai ser com o banco B. Sem incidência de novas taxas, incidência de IOF, por exemplo, também não vai ter mais. Ele vai trazer aquele saldo devedor para ele. Sim, justamente. Agora o banco que eu fui lá, ele pode recusar? Existe a possibilidade de recusar. Aí ele vai analisar a questão toda e verifica se realmente é interessante ele ter aquele cliente na carteira dele. Mas e o banco que, por exemplo, o banco A, ao qual o banco B aceitou o meu crédito? O A, onde pode recusar fazer a portabilidade? Não pode haver essa recusa. Então, na verdade, a recusa, ela pode acontecer só do banco B se o meu crédito não for aprovado, meu cadastro não for aprovado por ele. Isso. Mas a partir do momento em que foi aprovado, o banco A, que é o qual eu tenho o empréstimo, ele é obrigado a fazer a portabilidade, a ceder aquele crédito. Isso que mesmo. Ele vai ser quitado. Isso mesmo. Entendi. E qual é a vantagem disso para a pessoa fazer a portabilidade?
A vantagem é que ela vai pagar menos por aquele contrato. Podia ser que às vezes ela estava pagando R$200 de prestação e pode ser que a prestação vá para 180, ou valor menor. Tem que analisar na hora. Geralmente a maior vantagem é a questão da taxa de juros, que é ela que vai definir se a prestação vai subir ou se ela vai reduzir. Aí agora eu lembrei da questão de metas, e aí? Tem prazo? Ou isso assim, o banco pede, eu fico esperando e continuo pagando de um, pagando de outro? Ou isso existe prazo para esse relacionamento ser feito? Essa operação toda tem que ser feita em até 5 dias úteis. Que legal! É rapidinho, é igual o telefone, né? Você vai num banco e fala assim, olha, eu quero transferir meu crédito, se a papelada estiver tudo em ordem, até no máximo 5 dias essa operação tem que ser finalizada. Ah, legal. Então a gente pode estar fazendo uma analogia conforme a questão de uma portabilidade de telefone. Isso. Então eu vou na operadora A, peço para trocar para a operadora B. Mas às vezes, quando acontece isso, a operadora A começa a ligar para mim e diz assim, não, mas olha, eu te dou um desconto, eu te mudo de plano. Isso pode acontecer com os bancos também? Pode acontecer também. O banco A fizer uma oferta melhor do que o banco B, aí ele pode continuar no banco A. Entendi. Ele pode ter interesse de me manter como cliente, Sim. mas eu também tenho a opção de repente não querer mais trabalhar com ele. Isso aí. Então, gente, eu espero que nós tenhamos conseguido esclarecer alguns pontos em relação à portabilidade de crédito. Vocês tendo dúvidas, deixe comentário aqui embaixo do vídeo que nós responderemos com outros vídeos. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez. Tchau e até a próxima.